para smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos, tudinho, usa a Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha É quase... essa Telecab. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. O governo do estado está concluindo as obras da primeira fase de melhorias de estradas no RN. 800 quilômetros estão sendo recuperados e sinalizados no maior programa de recuperação de estradas já visto no Rio Grande do Norte. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Até o final do ano serão 1.500 quilômetros, que vão garantir mais mobilidade, facilidade para os produtores, conforto e qualidade de vida em cada canto do RN. Você já viu como tem obra? Agora o RN está rodando melhor. Olha aí, o trabalho tá aí. É o governo que fez, é o governo que faz. Governo do Rio Grande do Norte. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. Sejam bem-vindos a mais um Tô em Obra.
um programa feito para você que gosta desse universo da arquitetura e engenharia. E hoje nós vamos falar de um tema que eu particularmente adoro, que é sobre as imagens realistas, imagens 3D, que hoje se torna uma ferramenta indispensável para a gente conversar com o cliente, para entender mais sobre o projeto. E para isso nós trouxemos nossa amiga Milena Araújo, que ela é autoridade sobre o assunto. Milena, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de sentar no nosso sofá. E eu queria perguntar para você sobre como é hoje essa comunicação, como a imagem 3D mudou essa comunicação entre o profissional da arquitetura ou design, engenharia, com o cliente. Então, quando o cliente nos procura, né, ele quer ver como que vai ficar depois de pronto o projeto, né? E aí quando a gente tem que simplesmente tentar, né, trazer o mais realista possível uma imagem para que ele possa visualizar, ter essa noção de como que vai ficar, né, depois de pronto. Porque não adianta eu chegar e colocar, né, por exemplo, especificar numa imagem 3D um quartzo, por exemplo, e depois de finalizado o cliente vai ver um travertino, sabe? Totalmente diferente, né, da imagem 3D. Então, é muito importante o render ele ser realista. O mais próximo possível que você puder trazer a realidade no render, vai ser melhor para o cliente entender. Ele vai ter uma visão de como que vai ficar depois de finalizado o projeto. Porque já pensou, eu coloco uma imagem, uma textura, por exemplo, né, de uma pedra, e que quando o cliente for comprar, vai ser totalmente diferente da imagem. Aí ele pode chegar e dizer, mas essa pedra não era aquela que ficou na imagem, tá tão muito diferente, né? Então isso não condiz com o que eu especifiquei no projeto. Então eu acho muito interessante a gente estudar mais e tentar apresentar um projeto trazer o mais realista, né, possível para o cliente. Milena, seja bem-vinda, né, Obrigada. no nosso programa. Milena, explica aqui pra gente. Eu, como circulo em obras diariamente, eu escuto muito, né, os clientes, eu não sabia que isso ia ficar assim, eu não sabia que isso era desse tamanho, né? E eu acredito que o desenho realista, o desenho em 3D, facilita, né, tudo isso. Como você explica esses principais benefícios, né, essa comunicação, principalmente do cliente entender como é que vai ficar o tamanho, principalmente, né, Isabel, as texturas, né? Como é que você... Muito abstrato. Muito abstrato, né? Querer demais que o nosso cliente tenha a nossa visão, né? Então, assim, não irão ter, né? Porque não lidam com aquilo o tempo inteiro como a gente. Quais são os principais benefícios dos seus projetos em 3D comparados ao projeto técnico? Pronto. Principalmente, o maior benefício para mim, no meu caso, é a falta de alteração, né, no final da obra, sabe? De tipo, quebra que pelo menos nunca aconteceu comigo. Depois que ele visualiza, né? Isso, depois que ele visualiza o 3D, eu gosto de seguir a risca, né? Eu escolho o revestimento, pergunto se tem loja, porque é muito importante para depois a gente não ter o estresse de ter que estar alterando, né, no fim da obra. E aí eu coloco aquela textura, vou no site, baixo a textura, coloco a textura exatamente. Um exemplo, um banheiro, né? Escolhi esse revestimento, vai ser esse. Muitas vezes a gente vai na loja, vê o revestimento, acha bonito, mas quando a gente coloca no ambiente, ele não fica legal. Então aí isso é importante também. E tudo influencia no render, né? Por exemplo, se eu estou numa sala e tem uma janela enorme ou uma porta com luz do sol natural entrando no ambiente, isso vai influenciar, vai ter uma diferença, né? Se eu tiver uma sala com uma janela na qual eu vou colocar uma persiana, então a iluminação no ambiente, no render é super importante também, porque influencia muito no revestimento, na cor do móvel, né, do revestimento. Aproveitando, porque está em alta, a Mayara Card. Sim.
Sim. Né? Ela veio Teve uma polêmica, uma polêmica sobre um quartzo. Isso. Que um design especificou, um arquiteto especificou para um banheiro da filha dela. E na foto era um rosa claro, e quando ela colocou, ela ficou indignada. E aí Uma cor forte. Porque era totalmente diferente da Era totalmente imagem. diferente, e aí debateu essa polêmica sobre o que você especifica, o que você coloca numa imagem e o que você vende, o que você recebe, expectativa versus realidade. Exato. Isso acontece? Acontece sim, com certeza. E principalmente pedra. Nenhuma Pedras pedra, naturais. pedras naturais. Pedras naturais não são iguais. Sempre vai haver a diferença de tonalidade. Só que também não é algo muito brusco, assim, de uma cor, ela alterar totalmente a cor. Né? 100% a cor, não. Cada jazida é uma história. Cada né? jazida é uma história. É. Ele vai flutuar naquela cor. Exatamente. Né? Mas aí, por isso que é importante. E outra, sempre avisar para o cliente que vai existir alteração de cor, né, do produto. Nunca é a mesma cor da imagem, que a imagem ilustrativa, por mais que ela seja realista, ela vai ser próxima àquilo. Mas assim, meus clientes, já tiveram vários clientes que disseram: Milena, ficou igual a imagem que você apresentou. Exatamente igual. Sabe? Milena, eu acho que também uma dificuldade, Isabel, que os clientes têm é de compreender que você vai muitas vezes na marmoraria ver o tamanho daquela peça, ok, mas é completamente diferente o visual de quando você aplica no ambiente inteiro, como as áreas molhadas, que geralmente banheiros vão até, né? São completamente revestidos. Exato, pedras com muitos veios, muito movimento. Então causa um impacto diferente do que você vê ali na amostra às vezes, né? Isso acontece muito também com MDF. MDF, né? Porque a gente no escritório tem as amostras de MDF, elas são pequenas. E eu gosto de que o cliente vá até a loja e veja as amostras grandes, porque é muito diferente também. É muito diferente. Tem MDF amadeirado que ele tem os veios muito poluídos, mas a gente não consegue visualizar isso não consegue visualizar numa amostra, né? Tem que ir lá. Então, com as pedras é do mesmo jeito. Eu peço para o cliente, muitas vezes eu vou com o cliente na marmoraria e mostrar com as pedras. E até tem cliente meu que escolhe a pedra. Ele diz: olha, essa pedra aqui que eu gostei. Principalmente o quartzito. É uma pedra que tem... Cada pedra é única. Então, já teve cliente meu que gostou da pedra lá. E já teve uma outra pedra, o quartzito, que ele não gostou, por causa dos veios. Então, assim... tudo tem que ser mencionado para o cliente também. Eu acho interessante, sabe? Falar para o cliente. Hoje em dia, nas lojas, né, Milena, muitas vezes você vai lá para ver a sua peça que vai ser cortada. Exatamente. Ele já tem lá, né, o painel completo, né, da pedra, a peça inteira. Então, você olha, a sua peça vai ser essa, ela vai ser cortada daqui. Exatamente. Então, o cliente meio que já vê como é que ela vem. Né? A pintura, como é que ela vem. E eu acho, Eliane, que uma coisa muito importante de dizer é assim: mesmo o cliente vendo a pedra, ele não tem a noção de como ela vai se comportar. E às vezes nem a gente. Quando a gente está projetando, a gente criou aquele universo na nossa cabeça que ia ficar perfeito. E no processo de produzir o 3D, a gente começa a ver de outra forma. Acontece com você, Milena? Acontece. E você sim. ter que mudar o curso do projeto? Acontece. E no meu caso não foi com pedra. No meu caso eu escolhi um revestimento. Esse revestimento não tinha aqui, né? Na verdade ele não tinha em loja, ele tinha para pedido e acontece que foi na época de janeiro que teve que fabricar. E em janeiro as fábricas não trabalham. Então o que foi que aconteceu? Não tinha. E aí a gente precisava da pedra. Então, o cliente já tinha comprado a cuba. Então, o revestimento era verde, tinha uns detalhes verdes, e a cuba ia ser verde, né? Ele já comprou a cuba verde. Não tivemos mais como trocar. E eu tinha escolhido um revestimento com cores de terracota, sabe? E era bem geométrico o revestimento. E aí acontece muito disso. Quando eu fui na obra, eu vi o revestimento já pronto, eu gostei do revestimento. Mas eu tinha que bolar algo para combinar com a cuba, porque o cliente não ia mais trocar a cuba. Então aí eu tive que colocar na marcenaria tons que pudessem combinar com a cuba também e que ficasse
legal, sabe? Mas de uma forma que eu fiquei assim, se fosse o revestimento verde, iria ficar mais bonito, porque eu iria usar os tons amadeirados na marcenaria. Mas, assim, acontece esses problemas, essas nuances na obra que a gente precisa também desenrolar, sabe? Acontece atraso de fornecedor e tem que trocar, e, enfim, né? Acontece. E é um assunto que eu amo. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre a questão das imagens realistas. A gente vai dar um intervalozinho e fiquem esperando, já já a gente está de volta. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, na vida de alguém. Apoio Telecab 10. A Endy gera energia que faz o seu negócio girar. E giro tem tudo a ver com esporte. O giro do corpo, da bola, da manobra, da raquete. No esporte, um bom giro faz toda a diferença. Na sua empresa também. Por isso, entre para o Mercado Livre de Energia com a Endy e economize até 40% na conta de luz. Simule, migre, economize. A Endy gera, seu negócio gira. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó. No Tarde Demais. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. O governo do estado está concluindo as obras da primeira fase de melhorias de estradas no RN. 800 quilômetros estão sendo recuperados e sinalizados no maior programa de recuperação de estradas já visto no Rio Grande do Norte. Até o final do ano serão 1.500 quilômetros, que vão garantir mais mobilidade, facilidade para os produtores, conforto e qualidade de vida em cada canto do RN. Você já viu como tem obra? Agora o RN está rodando melhor. Olha aí, o trabalho está aí. É o governo que fez, é o governo que faz. Governo do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não tem onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável.
Estamos de volta com o Tô em Obra, aqui com uma conversa super interessante com a nossa amiga e arquiteta Milena, sobre imagens realistas, imagens 3D. Mas vamos fazer aqui uma pequena pausa rapidinho para a gente conferir uma conversa super legal que Isabel teve com o Arthur lá na HB Floricultura. Vamos lá? E quem não se anima em ter um jardim belo, quando você, que eu acho que dá toda a vida a um projeto, quando você começa já a planejar a edificação, a gente já começa a sonhar com um jardim. E para isso, eu estou com meu amigo Arthur Campelo, a autoridade no assunto. Arthur, qual o primeiro passo para eu montar o meu Jardim dos Sonhos? Pronto, perfeito, essa é uma ótima pergunta, Belinha. E é a integração do arquitetônico com o paisagístico. Por exemplo, se você está na fase de construção ou de finalização de revestimentos, pinturas, essa é a fase ideal de começar o paisagismo. Só que o paisagismo é essa parte da mão de obra, da parte da instalação e execução. Ele começa bem antes, assim como no arquitetônico, que é quando você monta o projeto de paisagismo ideal para aquele tipo de ambiente. Então, ele vai variar de acordo com as necessidades e o arquitetônico que vocês, arquitetos, criam. Então, essa é a primeira fase, que é o projeto de paisagismo para cada um desses tipos de ambientes. E o que eu devo considerar nesse processo? Por exemplo, o espaço, o solo, se é sol, se é sombra. Fala para o pessoal ali de casa que, como eu, não sabe de nada desse processo. Pronto, a primeira parte que a gente verifica na hora de instalar as plantas ou criar esse projeto de paisagismo é a luminosidade para cada tipo de ambiente. Por exemplo, aqui temos ambientes de sol pleno, então são plantas adaptadas a esse tipo de luminosidade. Não adianta eu querer colocar uma planta que é bonita, que eu vi em Gramado, que é uma temperatura de 13, de 10 graus Celsius, numa região que é de sol pleno e chega a 38, 40 graus Celsius. Há medidas aí, as medidas não batem. Então o primeiro passo é avaliar a luminosidade desse tipo de ambiente. Segundo fator que a gente observa muito para que você tenha a perpetuidade do seu jardim, que você investe uma vez, ele continue aí por bastante tempo, que é a resistência a pragas de cada uma dessas plantas. Então a gente seleciona baseado na luminosidade, na quantidade de regas. Se for um cliente que tem uma vida muito agitada, que tem uma vida muito corrida, quero plantas de baixa manutenção, que eu não precise regar, cuidar muito, chegar ela tá bonita. Então esse é um dos segundos fatores. E o terceiro é a resistência a pragas de cada uma dessas plantas. Então esses são os 3 fatores que a gente leva muito em consideração na hora de escolher essas plantas para esses tipos de ambientes. Então isso é muito importante. Até a questão da disponibilidade do cliente em cuidar desse jardim. Sim, porque a gente está criando um paisagismo projetado para as necessidades do cliente. Então não adianta eu colocar uma planta de alta manutenção que ele não vai cuidar, que não tem uma pessoa para tomar de conta e que vai ficar feia com 4, 5 meses depois. Então a gente tem que pensar tudo, todas as necessidades de cada um desses clientes. Por isso que há necessidade de um projeto de paisagismo para cada tipo de ambiente. Gente, uma coisa que eu achei fantástica aqui nesse projeto é porque esse projeto é novo, né? Foi executado há pouco. E ele vem com uma palmeira belíssima, alta, imponente. E houve uma força-tarefa para isso acontecer. Sim, são as plantas de grande porte. Então, há fachadas laterais, que há uma necessidade, por exemplo, quando os pés direitos são muito altos, você não pode colocar uma plantinha desse tamanho no pé direito de 10 metros de altura. Então fica desproporcional, é aí onde entra as plantas de grande porte. Então elas não são plantadas manualmente, elas são plantadas com muques que traz aquele material, instala naquele ambiente para dar essa simetria em cada um desses espaços. Mesmo a gente já vindo com uma planta madura, uma planta adulta, a gente também tem que esperar o processo dessa planta se adaptar ao solo? Sim, todas elas têm a adaptação, que é o período de adaptação, que leva em média de 30 a 60 dias, dependendo da planta.
Então as folhas dão uma queimadinha inicial, porque estavam num tipo de ambiente de luminosidade, veio para outro, então elas sentem esse período inicial. E é normal, é um procedimento padrão, normal, que elas acontecem. Por exemplo, aqui teve a primeira manutenção, geralmente a gente dá 2 manutenções inclusas no projeto, na execução. Então teve a primeira execução, vocês estão vendo elas todas verdinhas, bonitas, sem folhagem seca, porque já foi retirada, que faz parte dessa parte do processo de adaptação de cada uma dessas plantas a cada um desses ambientes. A gente costuma dizer que tem dois tipos de fases do paisagismo, que é o integrado com o arquitetônico. Por exemplo, a gente faz parte do Arte Grupo, que é o grupo de lojas de arquitetos e lojistas em toda a região norte e nordeste. Então, se você está em fase de construção, finalização e já tem um arquiteto que faz esse acompanhamento, a gente só pega o projeto, monta as imagens no SketchUp, utiliza o SketchUp, que é o que vocês usam, e faz o arquitetônico baseado nele, vindo diretamente do arquiteto. Esse é o primeiro estilo. O segundo é quando você não tem um arquitetônico, você está construindo a residência, não tem, por exemplo, o acompanhamento do arquiteto, ou quer fazer uma reforma, ou construiu a casa há uns 2 anos, não fez o paisagismo ainda, então a gente entra nessa segunda etapa fazendo a visita, criando o projeto, tirando as medidas, para mostrar, fazer esse layout e mostrar para vocês como é que vai ficar o resultado final. Vocês aprovando, a gente faz a parte da execução, que são as duas modalidades que a gente trabalha. Na primeira, se você escolher só o projeto para fazer o quantitativo, você fica livre para selecionar lojas, pesquisar preços. E na segunda modalidade, que é a execução, você ganha o projeto paisagístico de brinde, de cortesia, que você vai executar com a gente. Gente, uma coisa que eu não posso deixar de falar é porque também tem o Arthur Conselheiro para Mães de Planta. Porque, por exemplo, eu sou uma péssima mãe e ele já me salvou. E ele também tem um livro, fala um pouquinho mais pra gente. Pronto, esse é o catálogo de plantas, que ele vai informando todas essas plantas, como regar, cuidados, alturas máximas, resistência à praga de cada uma dessas plantas. E ele é muito utilizado para quem gosta de plantas, para quem cuida, quer comprar aquela plantinha no supermercado, não sabe qual plantar, se é de sol, de sombra, para esse tipo de perfil, e também para profissionais que gostam de, quero escolher essa planta, não sei se é desse tipo de ambiente, porque às vezes no arquitetônico é uma disciplina que os arquitetos às vezes não pagam integralmente, ou vê só assim por cima, então ele vem ajudando bastante nessa hora de escolher plantas para esses tipos de ambientes. Muito obrigada, Arthur. Eu queria deixar um convite para você para ir sentar lá no nosso sofá e bater um bate-papo aqui também sobre essa questão de ser mãe de planta, sobre como cuidar do seu jardim, porque eu acho que é um assunto muito interessante e muito em alta. Com certeza, que é a parte que a gente vai falar sobre pragas visíveis, invisíveis a olho nu, como prevenir, como cuidar, como tratar, toda essa parte que são os mistérios das plantas na hora de cuidar delas e fazer elas prosperarem. E agora a gente volta lá pro nosso sofá, que a gente vai estar falando com Milena exatamente sobre essa questão das imagens que você falou, de visualizar já o jardim pronto, mesmo antes de estar pronto. Vamos lá. Gente, sempre muito maravilhoso conversar com meu amigo Arthur, da HB Floricultura. Ele que é essa paz, essa simpatia sempre. E nós estamos de volta com Milena. Milena, não é fácil fazer toda essa produção 3D. Existe um custo para isso. Existe.
né? Existe um custo dos softwares que são caros, que a gente paga as licenças. Existe o custo da máquina. Com certeza. Me fala sobre... E eu vejo que você é uma pessoa que vive se especializando e se atualizando nisso. Me fala sobre as dores de produzir um conteúdo 3D de qualidade. Nossa, assim, a gente sabe, nós temos um custo alto, porque primeiro a gente tem que investir em uma máquina muito boa, né? Então o valor é altíssimo para você ter um computador que possa renderizar mais rápido, né? O pessoal não sabe o que é renderizar, o pessoal lá de casa. Pronto. Renderizar é deixar a imagem realista, né? Uma imagem bem mais realista. Então, tem um custo alto para isso, porque o que a gente quer é rapidez, né? Nós queremos isso. Então, não adianta deixar um computador lá fazendo uma imagem se vai demorar 4 ou 5 horas para uma imagem ficar pronta. Então, para nós, arquitetos, não faz sentido isso. A gente precisa de produtividade. Algo mais rápido, né? Isso. Eu me lembro, no tempo do Ronca, que a gente ia dormir, botava o projeto para renderizar, para acordar no outro dia e ver que algum revestimento falhou e ter que fazer tudo de novo. Aí depois de muitas dores, aí você diz, não, agora eu vou gastar numa máquina. Não, exatamente. Assim. Agora eu vou investir no computador bom. Mas aí também não é só isso, você tem que fazer vários cursos, né? E aprender também, estar apta a inovar também, aprender outros programas, outros softwares que possam trazer melhorias, sabe, para você. Muitas pessoas não sabem, mas são várias etapas no render. Não é só simplesmente eu chegar e fazer uma imagem realista. Não é simplesmente apertar um botão. Não, né? é só apertar um botão, como muita gente acha, né? A gente tem que pensar, primeiro a criatividade, para poder modelar um espaço, né? A gente precisa ter a criatividade. Depois, nós temos que fazer aquilo e modelar, né? Para depois transformar a imagem nela mais realista. Então, são várias etapas, não é só uma etapa, sabe? E assim, tem muitas pessoas que acham que é muito rápido, que o computador faz só. Já lhe perguntaram se era divertido, que parecia que você estava jogando videogame? Já me julgaram, né? Dizendo que eu jogava The Sims. Isso era diversão. Que era uma diversão, sabe? Principalmente quando a gente usa um que faz animação. Sim. Para fazer uma animação, nossa, uma animação interna, cada take de 5 segundos, 10 segundos, demora 2 a 3 horas. Um take de 5 segundos. Para formatar esse take, né? Isso. Modelar então, esse take. Para renderizar, no caso, para transformar ela numa imagem. Porque para você fazer o vídeo, não demora. Mas para poder transformar ela, renderizar, né? Aí demora bastante. Milena, e fala aqui pra gente. A inteligência artificial hoje, ela está em tudo, né, Isabel? Tudo. E a gente vê ela transformando cada vez mais imagens na arquitetura, né? Como você vê essa ferramenta como benefício nessa modelagem? Facilita, ajuda? Pronto. Explica aqui pra gente como está isso hoje. Pronto. Eu sou de acordo, e até eu uso também para dar uma melhoria nos meus projetos, o IA, sim, né? Tem um software que eu gosto bastante. Mas é só, você renderiza, você faz a sua imagem, mas você coloca lá e ela vai melhorar, ela vai deixar mais realista do que o que já está. De todo jeito, você já faz uma modelagem anterior. Faço. Agora, esses softwares que a gente... que as pessoas, vou idealizar aqui minha casa, então vou fazer uma casa com uma garagem, 2 quartos, e aí ela já traz pronta, aí eu não sou muito de acordo, porque eu acho que você precisa de um profissional para isso, porque cada cliente é único, né? Cada cliente vai, não é só você fazer um projeto, você tem todo um estudo antes disso. Né? E o sentimento do projeto tem que dar sentido, tem que fazer sentido para o cliente, personalizado, e não simplesmente uma imagem, influencia, sabe? Uma imagem fria, exatamente, né? Com certeza. Eu vejo uma grande diferença de quem só modela e de quem é um profissional da área. Quando você vê um modelo feito por um arquiteto, por um designer do interior, você vê a diferença nas escalas, nas proporções.
na intenção. Exatamente. A inteligência artificial, ela também traz muitas coisas aleatórias, sabe? É um robô. É um robô. Ela não sabe das suas necessidades, ela está só atendendo ali o que você está pedindo, mas ela não sabe a fundo as suas necessidades como um arquiteto sabe, entendeu? Então, por isso que é muito interessante a gente sempre fazer um briefing, né? E para poder atender o plano de necessidades do cliente, entender, né? Muitas vezes a gente faz várias perguntas para o cliente, como profissão, porque a gente precisa entender como é que ele vive, sabe? Vai viver dentro da sua casa. Família. Exatamente. O sentimento mesmo de viver ali, né? Exatamente. O robô não vai ter, jamais. O robô não vai ter, gente, vou ter que interromper o nosso papo por causa de um comercial. Que bom, hein? Mas logo nós estamos de volta. Fiquem aí que ainda tem mais um pouquinho com o Milena. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, na vida de alguém. Apoio Telecab 10. O governo do estado está concluindo as obras da primeira fase de melhorias de estradas no RN. 800 quilômetros estão sendo recuperados e sinalizados no maior programa de recuperação de estradas já visto no Rio Grande do Norte. Até o final do ano serão 1.500 quilômetros, que vão garantir mais mobilidade, facilidade para os produtores, conforto e qualidade de vida em cada canto do RN. Você já viu como tem obra? Agora o RN está rodando melhor. Olha aí, o trabalho está aí. É o governo que fez, é o governo que faz. Governo do Rio Grande do Norte. A ENDE gera energia que faz o seu negócio girar. E giro tem tudo a ver com esporte. O giro do corpo, da bola, da manobra, da raquete. No esporte, um bom giro faz toda a diferença. Na sua empresa também. Por isso, entre para o Mercado Livre de Energia com a ENDE e economize até 40% na conta de luz. Simule, migre, economize. A ENDE gera, seu negócio gira. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó. No Tarde Demais. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar.
Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Estamos de volta com Milena em mais um bloco aqui de conversas muito interessantes sobre imagens realistas, aquelas imagens verdadeiras em 3D que todo cliente ama. Milena, conta aqui pra gente o quão realista a gente pode ser e deve ser um projeto como esse, que às vezes os clientes chegam e eu quero assim, esse carro não é o meu carro vai ficar diferente aqui nessa garagem. Será que vai caber? Não vai? Então explica pra gente como é essa conversa com ele sobre esse sentimento. Por isso é importante a gente sempre saber de tudo, né? O carro do cliente, se o cliente tem um bichinho de estimação também, porque às vezes ele quer entrar, né? Ele já quer saber, ele chega ansioso e já quer saber como é que vai ficar a casa dele. De verdade. De verdade. Então, quando a gente traz isso, eu coloquei, ele tem um gato, e aí eu coloquei um bloco de um gatinho lá, né? Parecido com o que ele tem. Então, o cliente já vai se sentir, nossa, olha aqui, ela pensou até nisso, no meu gato. O carro também é importante, né? Principalmente quando vai projetar, antes disso, né? Se o carro é grande, o carro é pequeno, para caber na garagem também. E até a marca do carro, às vezes, a gente coloca, né? Coloca lá. E aí, se o cliente tenta procurar um bloco de uma figura humana que pareça também, se o cliente tem bebê, né? E a gente coloca um casal com um bebê, sabe? Isso também faz diferença. Porque humaniza, né? Aquele projeto. Isso, humaniza e o cliente vai dizer, ai, nossa, ela pensou até nisso, entendeu? Nesses detalhes. É interessante também. Muito legal. Não dá um pouquinho de raiva? Nossa, a gente não precisa entrar numa polêmica, assim, de brigar com o cliente. Belly. Mas às vezes já aconteceu aqui no escritório, a gente botar uma bandejinha e a pessoa dizer, não, mas meu marido não toma esse uísque. Já aconteceu. Porque o bloco não era o uísque específico. Sim. Isso. Já aconteceu também da cliente reprovar um terraço gourmet, porque as almofadas ela queria um composê de floral com listas e eu ter cores fixas assim, né? E aí você vê, tipo, ela não reprovou o projeto, ela reprovou a imagem. A imagem, exato. Já acontece isso mesmo? Já aconteceu comigo um fato, né? Eu colocar um bloco, uma figura humana, e o cara, a figura humana tem um boné. E aí o cliente pediu para que botasse outro bloco de figura humana sem boné, porque ele não usava boné. Que o boné remetia à marginalidade e tal. Então eu fui. E aí eu fui e troquei. Então hoje eu procuro, né, não colocar muitas assim, figuras humanas. Eu coloco mais um bichinho de estimação se o cliente tiver. E também não me... assim, eu gosto de colocar alguns adornos, mas eu sempre falo para o cliente que ali é tudo ilustrativo. Ilustrativo. Que ele tem que prestar mais atenção na imagem, no ambiente como um todo, sabe? Mas faz a diferença na hora da aprovação. Mas faz, essa humanização e essa ideia, assim, dele se aproximar ao máximo do produto final que ele está almejando. Sim. Não, com certeza faz a diferença, mas a gente também tem que saber dosar, porque nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente consegue. E tem muito cliente que é muito perfeccionista e vai prestar atenção até naquele bloco que você colocou, por mais que ele seja ilustrativo. Então ele vai às vezes ele sai do foco, tira o cliente do foco do ambiente geral, né? Dele analisar o ambiente geral. Sabe? Tipo, o estudo, todo o estudo do layout. Ele vê um adorno e quer procurar o mesmo adorno para comprar. Isso, entendeu? acontece. Não, mas é porque eu gostei tanto naquela imagem daquele adorno. Isso. Ele quer o adorno fica específico. com a foto da estante ou da parede inteira e ele vai atrás de ser aquele item específico que estava na imagem. O que eu gosto de seguir à risca, principalmente, é sofá. Principalmente porque isso faz muita diferença. Um sofá numa sala, por exemplo. O cliente gostou do sofá e ele foi procurar esse sofá. Principalmente que hoje é tudo muito orgânico, né? Isso. Eles têm dimensões e variações de formato, realmente. Exato. O sofá eu precisei procurar na loja em loja. Aqui eu consegui. Pra escolher já, né? E aí eu consegui o sofá que ele queria e ele comprou.
o sofá porque ele gostou do 3D. Então é muito interessante isso, sabe? Milena, eu vejo uma dificuldade nesse quesito que você falou, porque, por exemplo, a gente trabalha com um projeto e, por exemplo, no meu escritório a gente tem uma pessoa só para fazer as imagens. E no final a gente termina especificando. Então essas imagens têm que ir pronta para a pessoa que renderiza. Mas as pessoas que só renderizam, talvez elas não tenham esse cuidado da especificação. E aí gera uma dualidade, um problema futuro. Isso. Gera porque o cliente vai dizer, isso já aconteceu comigo. Um exemplo, né? Mas esse sofá não é o que estava na imagem. Porque o cliente ele vai se apegar ao que está na imagem 3D. Você está apresentando o seu projeto na imagem 3D, né? O primeiro passo é isso, aquele momento de aprovação. Então, o cliente está aprovando tudo que está ali. Então, no momento em que você, no detalhamento, que você altera aquilo, né, sem consultar para o cliente, aí isso pode se transformar num problema, sabe? Isso cai, Isabel, na questão das habilidades, né? Que além desses softwares, de todas essas ferramentas para auxiliar nessa imagem, o profissional tem que ter essa habilidade de se comunicar e introduzir os outros elementos necessários, não é isso? Exatamente, tem que introduzir sempre qualquer alteração que tiver, o cliente ele tem que ser avisado, né? Não, olha, a gente alterou assim, e aí você vai, altera na imagem, manda para o cliente e o cliente tem que aprovar, porque é muito interessante essa parte, eu acho que é muito importante assim, essa parte do cliente aprovar tudo que está na imagem ali, tudo. Para depois você não ter problemas futuros e dizer, você me apresentou uma coisa e aqui na realidade está outra. Milena, para o cliente que está lá em casa, que está planejando o seu espaço, que está sentado na cadeira lá do arquiteto, na mesa do arquiteto, quais as observações que ele tem que fazer quando ele recebe a imagem? Quais as observações? Eu acho, a princípio, a primeira, ele tem que olhar no geral e ver, isso aqui está me atendendo? É a minha expectativa? É a minha expectativa? Preciso, né? É o que eu preciso, isso aqui, né? Ele tem que entender se esse ambiente está a cara dele, né? Para depois, lá no futuro, né, quando a obra já estiver aprovada, quando o projeto já estiver aprovado e a obra já estiver andando, ele não ter muitas alterações, sabe? Porque, nossa, não tem, assim, nada mais estressante do que para um arquiteto. Para um arquiteto, essa questão de alterações. Às vezes o cliente chega e ele não sabe o que quer. E aí você faz uma proposta, sugere, e aí ele já faz. E aí ele vai conseguir visualizar mais ou menos o que ele quer, às vezes não é ainda o que ele quer. E aí ele vai alterando, sabe? E aí fica um pouco desgastante. Então é interessante, primeiro, o cliente saber o que ele quer, né? E aí, a partir da primeira proposta, ele poder já ter um caminho, uma base. Realmente é isso aqui que eu quero, a gente já está chegando lá, sabe? Eu acho que a observação principal é essa. E para o profissional que está lá em casa, que quer investir hoje, um arquiteto que quer investir em trabalhar com imagens gráficas, qual é o conselho que você dá? Diz que conselho não se dá, mas dê um pra gente. Nossa, o primeiro é você ter que investir, não tem por onde correr, numa máquina boa, né? Você tem que ter pelo menos uma máquina ali que não vá trazer muito tempo, sabe, para você, porque então você tem que investir em um computador bom. É o primeiro conselho. O segundo é se especializem, sabe? Estudem bastante, porque não o render, trabalhar com modelagem render, não é só você chegar, colocar a câmera assim e fazer uma imagem. Você tem todo um estudo antes. Você precisa editar todos os blocos, você precisa estudar a iluminação também do ambiente. A iluminação tem que condizer com o seu projeto luminotécnico. Já aconteceu de eu terceirizar esse serviço e eu achar que faltava uma imagem de um fotógrafo ali, sabe assim? Um enquadramento, por exemplo. Isso, porque até isso você consegue ver num curso. Questões de enquadramento.
Tem gente que faz imagens, parece uma câmera filmando lá de cima, entendeu? Então você tem que saber enquadrar um ambiente. No enquadramento de uma foto, o que você quer mostrar? Primeiro você tem que saber o que você quer mostrar. E aí você enquadrar uma foto. A entendeu? amplitude da imagem. A amplitude, o ângulo, tem imagem que fica muito esticada, entendeu? Isso é uma engenharia, viu? É todo um processo, não é somente chegar e fazer. É uma arte. Mas assim, é todo um processo. Todo um processo. Principalmente animação. Quem trabalha com animação interna, que demora bastante, sabe? E assim, às vezes as pessoas não dão muito valor a isso. Mas assim, dá muito trabalho. Eu tanto acho que dá trabalho, quanto por isso que eu fico, às vezes, um pouco indignada, às vezes dá umas brigazinhas no escritório. Eu mudei a imagem, me manda daqui para no final do dia, e aí eu fico, meu Deus, como é que eu vou explicar que eu não vou conseguir reproduzir todas essas imagens com pequenas alterações daqui para o final do dia? Não tem como, eu falo assim, eu falo logo, não tem como. Porque aí primeiro eu vou precisar de um tempo para alterar, e aí eu vou precisar de um tempo para poder fazer a imagem. Eu acho que eu sou essa cliente, que eu já disse, Milena, me faça essas imagens para amanhã. Você já foi essa cliente? Eu acho que eu já fui. Você me xingou, amiga? Só mentalmente. Brincadeira, mas acontece. Mas acontece sim, mas assim, eu sempre deixo claro que não tem como. Sabe? A não ser que queiram uma imagem qualquer, assim, sabe? De qualidade ruim, eu posso mandar. E ninguém quer. Exatamente. Não, e não é bacana você mandar o seu trabalho em rascunho, né? Exatamente. E assim, geralmente hoje eu tenho uma imagem de aprovação, que é a que eu mando para o cliente para ele aprovar o projeto, e tem uma imagem de postar. Porque a imagem de postar já tem toda uma edição, que eu gosto de editar, eu gosto de deixar o máximo mais realista possível, sabe? E o programa chegou ao fim. E eu passava mais 1 hora nesse papo de imagens. Milena, muito bacana essa conversa. Muito esclarecedora, né, Isabel? Você nunca mais seja essa cliente, viu? Que quer uma imagem para ontem. Eu tento melhorar todos os dias, mas falha. Tá vendo? Obrigada, Milena. Eu que agradeço o convite. Em Obra, a porta está aberta todas as vezes que você quiser retornar com esses assuntos tão interessantes. Na verdade, ela não vai ter nem querer, porque a gente já intimou. A gente já intimou, né? Para ver um novo projeto, e confiram aí. Vamos ficando por aqui, e eu gostaria de convidar vocês para acompanhar nosso projeto Tô em Obra. Nosso programa acontece todas as quartas-feiras, às 20h15, pelo canal 10 da Telecab. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje.
Tem meus vizinhos tudinho usando telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha é quase telecabo. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição, às 12h30. A segunda edição do Telenotícias, às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. O governo do estado está concluindo as obras da primeira fase de melhorias de estradas no RN. 800 quilômetros estão sendo recuperados e sinalizados no maior programa de recuperação de estradas já visto no Rio Grande do Norte. Até o final do ano serão 1.500 quilômetros, que vão garantir mais mobilidade, facilidade para os produtores, conforto e qualidade de vida em cada canto do RN. Você já viu como tem obra? Agora o RN está rodando melhor. Olha aí, o trabalho está aí. É o governo que fez, é o governo que faz. Governo do Rio Grande do Norte. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687.